Buenas tardes, mi nombre es Andresa, soy brasileña. Es un placer estar acá para compartir desde mi trabajo que fue mi tese de doctorado que apresenté este año, que originalmente se chama Cuerpos e Corporeidades no contexto dos cursos técnicos integrados a ensino médio do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Florianópolis, Complexidades Invisíveis. Pero acá um pouco mais curto, que estou chamando de Cuerpos e Corporalidades Juveniles em cursos técnicos integrados ao nível secundário. Em Brasil, temos 38 institutos federais. Em Santa Catarina, estado que vivo, temos 22 campos distribuídos por várias regiões. O Instituto Federal é uma grande instituição que tem cursos a nível secundário, técnicos a nível secundário, cursos de graduação, de pós-graduação, qualificação e outros. Então, é uma grande rede que se estende pelo Brasil inteiro. E minha tese foi justamente no campus onde trabalho, que é o campo Florianópolis, na região onde trabalho. Então, para que vos possam entender um pouco do que se chama cada coisa que vamos falar aqui, IFSC se chama Instituto Federal de Santa Catarina. Santa Catarina é o estado aqui brasileiro. Espero que venham muitas vezes aqui. Acá é muito bonito. Campus Florianópolis, que é o campus onde ministro aulas. Tais significam técnicos administrativos, não são professores, pero técnicos administrativos. Cursos técnicos integrados ao ensino médio são cursos de nível médio secundário, pero tienen uma característica que é de técnico profissionalizante. Universidade Federal de Santa Catarina, uma das universidades federais da República Brasileira. Unidades curriculares são as disciplinas. GPIC é um grupo de estudos de pesquisa em prática educativa e identidade docente e cultura escolar. NPF significa Núcleo de Estudos Pedagógicos em Educação Física, pero isto para que vocês possam entender um pouco do que estou falando. Objetivos deste trabalho e do que quero dizer a vocês são compreender as lógicas sociais e culturais que atravessam, possibilitam, integram os corpos e corporeidades dos estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFSC, Campus Florianópolis. Quais são os objetivos específicos desse trabalho e do que eles apresentam? Compreender como essas lógicas sociais e culturais sobre esses corpos e corporeidades são percebidas por esses estudantes desses cursos técnicos. Identificar como esses corpos e estas corporeidades como formam esses cursos, que são basicamente 4 ou 5 cursos: saneamento, química, eletrotécnica, eletrônica e edificações. Investigar como se estabelecem os processos educativos sobre os corpos e corporeidades nesses cursos técnicos. Então, esses são os objetivos desse trabalho e que gostaria de compartilhar. Para que este trabalho pudesse ser feito, ser visto, utilizei do diálogo, da conversa entre 3 grandes autores que são Edgar Morin, Maurice Merleau-Ponty e David Le Breton, 3 franceses que vêm da antropologia, da sociologia e da filosofia, que construíram uma grande coxa de retalhos para que pudesse dar conta do referencial teórico desse trabalho. Edgar Morin veio a trazer o pensamento complexo, que ele fala sobre o corpo que está em contexto numa multidimensionalidade e numa visão ecologizada da vida. E significa uma reforma do pensamento que une e não separa. Ou seja,
ou seja, uma ideia de que o corpo ele é pensado de forma multidimensional e não há divisões entre corpo, mente, alma, enfim, é o corpo por inteiro. Maurício Merleau-Ponty vai nos trazer a ideia de corpo enquanto corporeidade, enquanto percepção e experiência vivida. David Le Breton vai falar de uma sociologia do corpo. É um exercício de abertura do sujeito em relação ao outro, um olhar antropológico para que possamos pensar o corpo. Então, baseados nesses três autores, especialmente, foi que construí algumas coisas acá. Para que vos possam entender um pouquinho melhor sobre o contexto de que estou falando, e como já lhe disse anteriormente, o IFESC Campus Florianópolis é o maior da cá de Santa Catarina em termos de estrutura. Existe agora há 114 anos. São 389 docentes, 136 técnicos administrativos, 7.269 estudantes. E oferece cursos integrados, ensino médio, graduação, contabilizando 43 cursos. Então, é uma estrutura grande, com muitos professores. Como que cheguei como se foi a metodologia deste trabalho? Utilizei de pensamento complexo de Edgar Morin, do meio de um espaço transdisciplinar para que pudesse unir e não separar as disciplinas, a conversa entre filosofia, sociologia, antropologia e outras disciplinas para que pudesse falar e poder pensar de forma complexa corpo e corporeidade. A compreensão é uma categoria potente para pensar esse processo de investigação. Eu utilizei da hermenêutica da complexidade, algo que chamamos como uma arte de compreender. E por fim, para que possamos al final formar os eixos centrais, ou que estou a chamar mais adiante de atos, o método de compreensão dos sentidos. Então, os corpos e corporeidades dessa pesquisa foram 25 estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, sendo que foram 18 de quarta fase e 7 de oitava fase. Bom saber que em Instituto Federal, em cursos técnicos, há fases. Primeira e segunda fase significa um ano. Terceira e quarta, segundo ano. E assim sucessivamente. Então, cada fase tem 6 meses e cada ano tem 2 fases, até que se completem 8 fases. Quais foram os instrumentos de dados utilizados? Uma observação participante. Foram observados 30 momentos da escola, com um roteiro prévio, um questionário com perfil desses estudantes, com perguntas abertas e fechadas, entrevistas semi-estruturadas com blocos de questões, diálogos, conversas, geralmente informais e não foram gravadas, um diário de campo, que no final foram 2 diários de campo para que pudesse escrever todas as questões, e os documentos institucionais que fazem parte do Instituto Federal de Santa Catarina, que são esses abaixo. O método de compreensão dos sentidos foi para que eu chegasse nas 4 atos que vêm a seguir. Foi necessário que se dividissem em 3 grandes movimentos. Um primeiro movimento que é seguir numa fase exploratória do contexto a ser estudado para que pudesse interpretar e compreender os dados. Em segundo movimento foi a aplicação dos instrumentos de coleta de dados, formando eixos centrais, núcleos de sentido, que deram também origem aos eixos transversais. Em terceiro movimento, a análise final de cada ato ou a compreensão dos sentidos. A compreensão dos sentidos significa um fechamento de cada ato. Al final de cada ato,
Tienen uma compreensão dos sentidos para que desse esta compreensão muito mais profunda sobre cada coisa, através de uma triangulação de dados. Então, deu-se 4 grandes atos. Primeiro ato, corpos e corporeidades dos estudantes de cena. Segundo ato, relações sociais e culturais com corpos e corporeidades. Terceiro ato, os corpos e corporeidades na estesia da vida cotidiana. E os limites e possibilidades em relação aos corpos e corporeidades. Bueno, um primeiro ato que chegamos acá foram os corpos no espelho, que estou a dizer aqui que que deu origem a esta primeira cena, né? Então, essa cena trata da imagem representada, interpretada e percebida pelos estudantes. Então, são as representações e percepções de cada estudante. Aqui viu-se que os estudantes têm uma perspectiva simplificadora sobre o corpo, onde há uma separação da alma e da mente, uma visão instrumental de preparação para o trabalho, né, considerando o corpo apenas um objeto reduzido à sua representação mental. Separado da alma e da mente, serve porém, como instrumento para realizações de atividades de cotidiano, especialmente as escolares. É um corpo que deve estar preparado para o trabalho, para as exigências do Instituto e que deve estar de acordo com os apelos do mercado de consumo, que incidem numa ideia de padronização corporal. Há, neste sentido, uma supervalorização da saúde e da conquista de hábitos que reforcem esta aquisição, sendo o próprio estudante o principal responsável pela tomada de decisões que os levem a estes objetivos. Porém, ao se olharem no espelho, sua imagem corporal é diluída e flexibilizada de acordo com o humor, o momento, a fase e o dia, onde são reveladas dúvidas, incertezas, vergonha, desconforto e insatisfação com o próprio corpo. Esta insatisfação independe de gênero e, ainda que, embora seja volúvel, aponta a necessidade de modificar, cambiar alguma parte de seus corpos, especialmente no que diz respeito à diminuição do peso corporal e do tamanho do formato do nariz, sendo este último desejo uma necessidade reforçada pela quantidade de selfies a serem postadas nas redes sociais. Nesse sentido, o aspecto da pele sem espinhas e manchas também surge com uma necessidade. Para alguns, a ação de se mirar no espelho torna-se uma tarefa difícil, pois percebem-se fora dos padrões que a sociedade lhes impõe, contribuindo para uma percepção negativa sobre seus corpos. O corpo gordo incomoda mais que o corpo magro, que, por sua vez, sofre uma pressão, sendo que o excesso deste corpo gordo é considerado um fardo para que seja eliminado, seja pela prática de exercícios físicos, esportes, alimentação adequada e do mercado da beleza. Porém, alguns estudantes passaram a gostar e aceitar melhor seus corpos, sendo que o fator emagrecimento foi o que mais contribuiu para a percepção positiva do corpo, sendo a prática de atividades físicas e alterações na alimentação atitudes que contribuíram para esta mudança. Embora perceba-se, ainda que perceba-se um movimento que conduz à aceitação do próprio corpo e suas características, o desejo de mudança que aparentemente encontra-se invisível acompanha uma predileção pelo alcance de um padrão corporal no qual esses estudantes possam ser aceitos na sociedade. O corpo é uma vitrine onde torna-se necessário o pagamento de suas individualidades, subjetividades e identidades, para que se pueda atender a julgamentos e opiniões que alimentam e são alimentados pelas lógicas sociais e culturais de uma sociedade cada vez mais individual e de uma cultura produtivista neoliberal. Primeiro ato ainda, cena 2, as mudanças corporais no IFSC.
Este ato trata das percepções dos estudantes em relação às mudanças corporais que aconteceram durante o tempo de curso no IFSC. As mudanças corporais sentidas, percebidas pelos estudantes, corroboram com a ideia de um olhar que é simplificador sobre seus corpos, já que essas mudanças se referem principalmente a aspectos físicos e biológicos, ainda que alguns percebam algumas mudanças como um processo natural de envelhecimento. Além delas, o contexto das realidades individuais, das demandas do Instituto e o desafio do ensino remoto na pandemia de Covid visibilizaram ou trouxeram mudanças que foram sentidas no aumento do peso corporal, sedentarismo, ansiedade, problemas na postura e na sensação de isolamento e solidão que acabou se estendendo após o período de pandemia. O retorno às aulas presenciais, contudo, foi sentido de maneira muito positiva, especialmente porque o próprio Instituto possibilita a participação em atividades esportivas e artísticas que permitam uma maior movimentação do corpo. Por outro lado, os estudantes não deixaram de mencionar os desafios que o Instituto apresenta, contribuindo para gerar ansiedade e estresse, como alta demanda de atividades, exigências de modelo de curso, dificuldade de organização do tempo, expectativas e autocobrança. Estas expectativas e cobranças se relacionam com uma série de sentimentos e emoções, como a sensação de insegurança nas escolhas, do medo de não dar certo, do futuro e de não corresponder às expectativas da família em especial. Atrelado a junto a essas problemáticas, a temática saúde mental foi um assunto recorrente nas respostas dos participantes, que citaram a ansiedade e a depressão como transtornos mais comuns entre eles. Ainda o primeiro ato, na cena 3, tratar sobre os conceitos de corpo e corporeidades, que são definidos pelas experiências dos estudantes. O que os estudantes consideravam o conceito de corpo e corporeidade. O olhar no espelho se refletiu, juntamente com as percepções dos estudantes em relação aos corpos e corporeidades, que por sua vez são produzidas na sociedade e na cultura. Uma vez produzidas nas relações fora da escola, retroagem sobre a cultura da própria escola. O corpo para os estudantes está atrelado às duas representações sociais, que são o corpo físico e o corpo instrumental. Este corpo é uma condição de coisa e de existência em si mesmo. Está presente nessas duas representações, sendo um território biológico e funcional a serviço da produtividade. A ideia do corpo que está dividido, onde a mente está a serviço do corpo, bem como a soberania da dimensão psicológica do corpo a favor da mente, também revela este aspecto simplificador sobre os corpos e corporeidades. Neste sentido, a corporeidade para os estudantes não é um conceito conhecido entre eles, embora alguns elementos estivessem presentes nas falas de alguns estudantes. E agora, segundo ato, temos no segundo ato a cena 1, que fala das influências da sociedade e das relações sociais que permeiam os corpos e corporeidades dos estudantes. Então, nesse segundo ato, as relações sociais e culturais, elas se estabeleceram mutuamente, retroagiram entre si, revelando um caráter que é inseparável, sociedade e cultura, sempre juntas, pero interdependentes entre si. Embora muitas vezes a sociedade e cultura estivessem representadas nas falas dos estudantes como dimensões separadas, os participantes consideraram que ambas contribuem significativamente para a criação de referências estéticas, muitas vezes que inalcançáveis entre os jovens. Estas imagens que são reproduzidas na sociedade pela publicidade, especialmente através das mídias digitais, impõem a ideia de que possuir um corpo belo está relacionado à ideia de felicidade, reconhecimento, pertencimento e realização, sendo a responsabilidade do próprio indivíduo que seja necessário mantê-lo dessa forma, sendo necessário, assim, recorrer à prática de exercícios e dietas restritivas, por exemplo. Esta responsabilidade insere o jovem em uma prática constante de autovigilância e controle de si.
que deve ser seguida de acordo com valores, normas, hábitos e condutas sociais. Ainda na cena 1, as influências das redes sociais, os outros significativos, né? Então, apesar da maioria dos estudantes reconhecer que as imagens dos corpos perfeitos que se encontram no mundo virtual são, na maioria das vezes, inalcançável, o movimento o desejo é se aproximar desses modelos. As redes sociais, portanto, são as principais influenciadoras dessas percepções. Delas, o padrão feminino é representado por um corpo, uma pele branca, sem manchas, pelos lisos, curvas, seios fartos, bumbum grande, tonificado, abdômen definido e sem gorduras aparentes. Nos homens, a valorização do corpo forte, musculoso, sem gorduras aparentes, adquirido através das ginásios. Além desses padrões que atingem a imagem física do corpo, comportamentos e estilos de vida também devem valorizar a felicidade, sensibilidade, as falas e ações políticas e ecologicamente corretas, a fim de se encaixar num modelo de perfeição, mesmo que os jovens apenas só a reproduzam. Fica visível, porém, na fala dos estudantes a pressão que as mulheres sofrem, muito mais que os homens, para alcançar um corpo perfeito. O corpo fora da linha, o corpo gordo fora do padrão, significa preguiça, significa desleixo, que deve constantemente ser vigiado e disciplinado. Embora as estudantes e os estudantes apontem para o rompimento dos padrões corporais, ainda percebem que se trata de movimentos, como, por exemplo, das influências digitais, de mais expressividade. Fica visível, contudo, ainda a força subliminar que atravessa, que cambia e se apodera dos corpos e corporeidades dos estudantes, que dizem exercer uma relação saudável com as redes sociais e não as perceber como influenciadoras quando nos aproximamos de uma análise mais integral de cada um dos estudantes. Então, as redes sociais podem ser consideradas positivas ou negativas, pero a prevalência é de comentários negativos. A influência das famílias. A família é uma referência emocional que mais representa uma fundamental referência emocional, ética e comportamental. O perfil da família dos estudantes é mais visível de forma nuclear. Entre os estudantes, eles moram com suas famílias e, independente dessa constituição, a transmissão cultural de cada família representa um prestígio muito grande entre os estudantes, expressando e internalizando sentidos que se relacionam com outras vivências fora do contexto escolar. No conjunto de valores, normas e hábitos em relação aos corpos e às corporeidades, as cobranças mais exercidas pelos familiares, independe de gênero e orientação sexual dos estudantes, está relacionado ao alcance ou aproximação de los padrões corporais sociais e dos hábitos de vida saudáveis, como prática de exercícios físicos e alimentação adequada. Há uma cobrança que apresenta-se desde a infância, a eliminar gordura e evitar um corpo gordo, pois a gordura é um critério que está ligado diretamente à saúde e preocupação com o desenvolvimento de doenças e distúrbios. A preocupação com a saúde do estudante apresenta também uma relação com as próprias influências dos demais componentes do grupo. A realidade da maior parte dessas famílias está concentrada numa faixa de renda de 3 a 5 salários mínimos, embora não se possa afirmar que esses dados tenham uma relação direta com as percepções e representações sobre os corpos e corporeidades, pero depender financeiramente das famílias pode significar sentimento de respeito, subordinação entre esses jovens. Embora os núcleos familiares sejam muito fortes e representativos, constituem-se parâmetros constitutivos da identidade desses jovens, há um movimento que é paradoxal. Pois, ao mesmo tempo que algumas formas de pensar e agir dessas famílias são contestadas pelos jovens, outras reafirmam o discurso sobre a necessidade de se manter ou conquistar um corpo saudável, magro e também bonito. Por último,
A influência do IFES, que é um espaço que é diverso. Então, o palco dessa investigação, onde circulam corpos e corporeidades, histórias e culturas, torna-se um espaço de diversidade que acolhe, respeita e que, segundo os estudantes, exerce uma influência positiva em relação à experiência que tiveram com outras escolas. Assim, acredita-se que o IFES que tem procurado assumir seu compromisso com a diversidade dos sujeitos, considerando suas diferenças sociais e culturais, sendo que algumas ações educativas elaboradas pelo campus têm surtido reflexos positivos. Pero, embora a diversidade de corpos e corporeidades no IFSC apresentada pelos estudantes seja considerada uma percepção positiva, validando a ideia de que os corpos são aceitos por todos, as comparações entre eles se processam no cotidiano da escola. Neste sentido, a questão da autocobrança do estudante se torna um fator recorrente nas falas, exacerbadas pelas comparações entre os outros corpos da escola e das pessoas que estão expostas nas redes sociais. Na segunda cena, que habla sobre as influências da cultura e as relações sociais que permeiam os corpos e corporeidades dos estudantes, vamos falar sobre esses conjuntos de símbolos culturais e materiais sobre as expressões de identidade e comunicação. Dentre eles, a roupa vestida pelos estudantes são muito importantes, e assim como os smartphones. Então, as roupas se configuram como uma segunda pele flutuante, né? Porque muitos estudantes dizem que o estilo de se vestir depende do dia, do humor, do conforto, e que isto revela uma cultura que se processa na sociedade atual, onde as identidades não são estáticas. E há uma fluidez de mudança em relação a humores, percepções e imagem de si. Neste caso, além dos aspectos funcionais de roupa e vestimentas, o caráter subjetivo dessas roupas, né, se identificando, está invisível tanto no processo de identificação dos estudantes como nos valores que essas roupas expressam. Estar na moda pode significar tanto o sentido de pertencimento ou de poder, que marca as desigualdades sociais. Ainda que o universo do IFSC tenha uma diversidade muito grande, as roupas mais largas, assim, eles se sentir-se mais à vontade, né? Porque também, além do conforto, têm o receio de julgamentos, a vergonha sobre seus corpos. As meninas são as que menos se sentem à vontade a usar roupas muito justas, apertadas, pero em alguns momentos observei que muitas não teriam desconforto ou vergonha, e que muito tipo de roupa dependia muito das aulas, pero, por exemplo, aulas de educação física usavam roupas mais confortáveis para as práticas corporais. Observou-se o uso de roupas esportivas, que está atrelado ao conforto e especialmente à cultura que se tem no instituto. Por último, temos aqui o uso dos smartphones como extensão do corpo, algo que está muito hablado hoje em dia, né? Sobre a questão do uso dos smartphones. Em Brasília, inclusive, há um movimento grande de que não se use mais os celulares nas escolas. O celular ou o smartphone, neste sentido, assume uma expressão de extensão do próprio corpo, né? Pois ele foi um protagonista das observações, procurando uma ligação afetiva e contribuindo para o desenvolvimento das corporeidades, identidades, subjetividades e coletividades. Um fascínio grande exercido pela tecnologia que permitia não somente uma interação individual,
mas o compartilhamento, o câmbio de imagens, mensagens, que era dividido entre grupo de alunos. Então, o grupo, o uso do celular parecia muitas vezes atrair muito mais os estudantes do que os próprios amigos. Esta tese tem mais dos atos, pero eu gostaria de ter me concentrado nesses dois primeiros. Se tem desejo de que possamos falar em outro momento, possamos que pode me enviar outras mensagens para que possamos falar mais sobre os outros dois atos seguintes. Pero penso que acá nesse momento, primeiro e segundo ato são muito importantes para que possamos compartilhar com vós. Por fim, porque está chegando ao fim desse ciclo de 30 minutos, e estou passando até, inclusive. Então, se quero dizer que esta proposta que foi conduzida por la hermenêutica da complexidade, este método de compreensão de sentidos, possibilitou a compreensão muito mais do que uma investigação, né, do contexto, das partes do todo das partes. Não há muitos trabalhos que falam sobre os corpos e corporeidades nesta perspectiva que é transdisciplinar, e especial na modalidade de cursos técnicos integrados acá, ensino médio, que tem uma visão de um lar complexo. É importante dizer que este paradigma simplificador de corpo ele acompanha a história do IFSC, e que este pensamento permanece compartimentado, instrumentalizado, e que mantém uma ideia de corpo disciplinado, saudável, que está solamente preparado para o trabalho e atividades acadêmicas. Não que isto não seja importante, pero que não se tenha exageros. Há um privilégio na área da saúde, mas que não tem muito espaço para os conhecimentos das humanidades, das ciências sociais e dessa conversa, desse diálogo transdisciplinar entre outras disciplinas. Essa fragmentação se revela no próprio currículo do Instituto, né, que predominantemente falar sobre a questão do corpo está na vez da educação física e das artes, como estratégia, como disciplinas estratégicas para que hable sobre isto. Pero acredito que as outras disciplinas também possam falar, uma vez que o corpo é multidisciplinar. O diálogo acá entre os três grandes autores que citei foi muito profícuo para que pudesse realmente compreendê-los, compreender o que se passa. E digo que há mais perguntas do que respostas. Elas são perguntas que permanecem completas diante de toda a complexidade do mundo e dos sujeitos. Contudo, no horizonte dos possíveis, um novo desenho coreográfico se inicia para que se possa dançar e permitir dançar com a vida. E aqui eu digo que o conceito que trago se chama de um corpo transdisciplinar, multidisciplinar, o que digo que muito mais que corporalidade, necessitamos pensar numa transcorporalidade que vá além, que vá para e além de pensar, de agir sobre os corpos. É muito mais que isso. É entrelaçar entre, através e além dos corpos e das corporeidades. Dito isto, acá estão umas poucas referências, há muito mais. E acá também está meu contato para que possamos falar mais tarde, em outro momento, sobre os demais atos. Le pido desculpas pelo portunhol, pero que tem muitas coisas a falar, pero o espaço é muito pequeno. Então, aguardo ansiosamente o contato de quem se interessar pelo trabalho. Um beijo e tudo de bom, feliz ano novo,
que 2025 seja melhor para todos e todas nós. Abraços!